A atmosfera em Jerusalém era pesada, uma combinação amarga de poeira de ruínas e do eco oco das desculpas. O som que se ouvia não era o de uma cidade pulsante, mas o de martelos e serras que trabalhavam de forma egoísta, erguendo casas particulares com madeiras nobres, enquanto o alicerce da casa de Deus, no alto do monte, permanecia como um monumento silencioso a uma promessa esquecida. 16 anos de apatia haviam transformado a esperança vibrante do retorno em uma rotina de sobrevivência, onde a prioridade de cada um era o seu próprio conforto, e a desculpa coletiva era uma teologia de conveniência que sussurrava: ainda não é a hora. E antes de ouvirmos a voz profética que estava prestes a quebrar esse silêncio de 16 anos e a desafiar o conforto de toda uma nação, peço que você tire um segundo para deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no nosso canal, para não perder o desenrolar desta história de avivamento. E já que estamos falando de um povo que havia perdido o foco e estava construindo apenas para si mesmo, quero saber o que nos conecta. Conte pra gente aí nos comentários o que você está construindo na sua vida neste momento. Uma carreira, uma família, um projeto pessoal. É impressionante ver a diversidade de sonhos e projetos que une a nossa comunidade ao redor do mundo, todos nós buscando construir algo de valor. Agora, acomode-se, porque estamos prestes a conhecer a voz que ousou desafiar uma nação inteira. Enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas, a energia do povo era gasta em suas próprias vidas. Eles semeavam muito, mas colhiam pouco. Comiam, mas não se sentiam satisfeitos. Recebiam seu salário, mas era como colocá-lo em um saco furado. Havia uma desconexão profunda entre o esforço e o resultado, uma maldição sutil que pairava sobre tudo. E no meio dessa crise espiritual e econômica, um homem chamado Ageu se levantou, trazendo uma pergunta que abalaria os alicerces daquela complacência. E, de repente, como algo totalmente inesperado, o que parecia impossível aconteceu. O império que aparentava ser eterno, a poderosa Babilônia, a cidade do rei Nabucodonosor, foi derrotado. Um novo rei, chamado Ciro, da Pérsia, assumiu o poder, e junto com ele, um novo tempo de mudanças alcançou o mundo antigo. Logo no primeiro ano de seu governo, aquele rei que não seguia a mesma fé, movido por um impulso que talvez nem ele mesmo entendesse, publicou uma ordem oficial que fez o coração daquele povo no exílio bater mais devagar por um instante. A promessa estava se realizando. As palavras do profeta Isaías, ditas mais de um século antes, agora eram ouvidas no decreto do rei. O Senhor havia motivado o espírito de Ciro para que ele reconstruísse sua casa em Jerusalém. A notícia se espalhou pelas ruas e praças da comunidade judaica com uma velocidade impressionante. Seria verdade? Depois de tanto tempo, depois de 2 gerações terem nascido presas, a porta da prisão estava finalmente se abrindo. A alegria era real e podia ser sentida por todos. Homens e mulheres choravam de felicidade, abraçando uns aos outros, falando os salmos de Sião com a voz trêmula de emoção. O sonho, a lenda, a história contada em sussurros estava se tornando realidade. Eles iriam voltar para cá. A viagem de volta foi comandada por homens de grande fé e de famílias importantes, como Zorobabel, que era descendente do rei Davi, e Josué, o principal sacerdote. Eles juntaram os grupos e as famílias, cujos nomes haviam sido guardados com muito cuidado em documentos, como provas reais de suas origens. Quase 50.000 pessoas aceitaram o chamado. Elas deixaram para trás suas moradias, seus empreendimentos, a tranquilidade de uma vida organizada, e trocaram tudo isso pela dúvida de uma promessa. Juntaram seus bens, pegaram os tesouros do templo que Ciro lhes entregou de volta e começaram a longa e difícil caminhada em direção ao oeste. A própria viagem era como uma profecia acontecendo. Cada passo dado no deserto era um passo para longe da escravidão e para mais perto da liberdade. Eles cantavam músicas de subida a Jerusalém, imaginando as muralhas da cidade, o reflexo do sol no monte do templo e o som dos levitas cantando de novo no lugar sagrado. A realidade, porém, se mostraria muito mais dura do que a esperança. Quando os primeiros viajantes finalmente viram ao longe as colinas da Judéia, um grande silêncio tomou conta do grupo. A terra estava ali, a terra prometida, mas não era o lugar maravilhoso que as canções descreviam. Estava machucada, esgotada, com as marcas de décadas de esquecimento. E quando chegaram a Jerusalém, a grande alegria se desfez como a neblina da manhã. O que eles encontraram despedaçou seus corações. A cidade brilhante de suas lembranças e sonhos era um amontoado de ruínas. As muralhas que deveriam protegê-los eram apenas pilhas de pedras escurecidas pelo fogo. As casas, onde seus antepassados moraram, eram esqueletos de construções, com mato crescendo, onde antes havia vida. E o templo, o lugar que era o centro de tudo para eles, o motivo de sua viagem, a casa de Deus, ele não existia mais. No alto do Monte Moriá, onde o grandioso templo de Salomão havia sido construído, havia somente um vazio que causava tristeza. Uma base de pedra exposta ao vento,
uma prova silenciosa da destruição causada por Nabucodonosor. Os mais velhos, aqueles que ainda guardavam uma pequena lembrança da antiga glória, caíram de joelhos e choraram, e o som de sua tristeza ecoou pelas ruas desertas. Os mais novos, que nasceram na Babilônia, olhavam espantados enquanto a dura realidade destruía a imagem fantástica que haviam criado em suas mentes. Aquele era o lar pelo qual tinham arriscado tudo? Aquele monte de pedras era a esperança de Israel? Apesar do susto, a chama da fé ainda não tinha se apagado por completo. Motivados pelo entusiasmo de seus líderes, Zorobabel e Josué, eles deram início ao trabalho. A primeira tarefa era restaurar a adoração a Deus. Em meio aos destroços, eles construíram um altar. Sobre aquelas pedras sem acabamento, no mesmo lugar onde Abraão tinha oferecido Isaque, eles acenderam novamente o fogo sagrado e ofereceram os primeiros sacrifícios em 70 anos. O cheiro da oferta queimada subindo ao céu era um sinal de que, mesmo em meio à destruição, Deus não os havia abandonado. O som das orações, mesmo que baixo, começou a preencher o vazio de Jerusalém mais uma vez. Eles celebraram a festa dos tabernáculos, morando em abrigos simples como seus antepassados no deserto. Um forte lembrete de que sua caminhada estava apenas no começo, e que sua confiança não deveria estar nas construções, mas no Deus que os guiava. Aquele primeiro ato de adoração foi um alívio para suas almas feridas, uma afirmação de que, antes de reconstruir as paredes de pedra, eles precisavam reconstruir as paredes. Animados por esse recomeço espiritual, no segundo ano após a sua chegada, eles deram o próximo passo grandioso. Colocaram as fundações do novo templo. Foi um dia de sentimentos variados. Levitas se posicionaram com seus instrumentos. E enquanto as primeiras pedras da base eram colocadas, eles cantaram músicas de louvor, agradecendo ao Senhor por sua bondade. Os mais jovens, que nunca tinham visto o templo anterior, gritavam de alegria. Para eles, aquele era o começo, o nascimento de um novo tempo. Mas misturado aos gritos de felicidade, era possível ouvir outro som. O choro alto e triste dos sacerdotes e dos homens mais velhos. Eles, que tinham visto a casa de Salomão em toda a sua beleza incomparável, choravam ao ver como aquele começo era simples. O som da alegria e o som da tristeza se juntaram em um barulho tão alto que podia ser ouvido de longe. Era o som de um povo dividido entre a gratidão pelo presente e a dor pelo passado, entre a esperança no futuro e a sombra de uma glória perdida que talvez nunca mais pudessem recuperar. E foi nesse momento de fragilidade, com as emoções tão intensas, que a primeira grande dificuldade real surgiu contra eles. Os povos que moravam na terra ao redor, os samaritanos e outros que haviam sido trazidos para a região pelos assírios séculos antes, se aproximaram dos líderes judeus. No início, a oferta deles parecia amigável. "Deixem-nos ajudar vocês a construir", disseram eles, "pois nós também adoramos o seu Deus." Mas Zorobabel e os outros líderes perceberam o perigo. A adoração daqueles povos era uma mistura de religiões, uma combinação de costumes pagãos, com um certo respeito pelo Deus de Israel. Aceitar a ajuda deles significaria colocar em risco a pureza da fé pela qual seus antepassados haviam sofrido tanto. A resposta foi firme e clara. "Não podemos construir a casa de nosso Deus junto com vocês. Nós mesmos a construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou." A recusa transformou a falsa amizade em uma inimizade declarada. A partir daquele dia, a oposição se tornou organizada e contínua. Os inimigos de Judá começaram a agir para atrapalhar os planos dos construtores. Eles ameaçavam os trabalhadores, espalhavam fofocas, bloqueavam a chegada de materiais. Contrataram pessoas influentes na corte persa para se oporem a eles, criando uma rede de conspirações políticas que duraria anos. O povo, que já estava desanimado com o tamanho da tarefa e assombrado pelas lembranças da glória perdida, começou a fraquejar com essa nova pressão. O medo começou a tomar o lugar do entusiasmo. A energia inicial que os levou a construir o altar e a lançar as fundações começou a desaparecer como água na areia quente. A construção, que tinha começado com uma mistura de choro e alegria, parou com um lamento de frustração. O som de martelos e ferramentas foi silenciado. As pedras que haviam sido cortadas para as paredes do templo ficaram onde estavam, juntando poeira e teias de aranha. A fundação, aquele símbolo de esperança, tornou-se um monumento ao fracasso deles, uma lembrança diária de seu sonho interrompido. Os anos foram passando, reis assumiram e deixaram o trono persa. Ciro morreu, e os reis que vieram depois dele não tinham necessariamente a mesma boa vontade com os judeus. A oposição continuou seu trabalho sujo, enviando cartas ao novo rei, Artaxerxes, acusando os judeus de estarem reconstruindo a cidade para se revoltarem. Eles afirmavam que se Jerusalém fosse reconstruída com suas muralhas, os judeus se recusariam a pagar impostos, e o Império Persa perderia o controle sobre toda a região. A mentira, apresentada como se fosse um ato de lealdade ao rei, funcionou.
Uma ordem real foi enviada da Pérsia. A obra deveria parar imediatamente. Os inimigos de Judá, com a autoridade do império em mãos, foram a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a construção usando a força. Foi o golpe. Qualquer pequena faísca de esperança que ainda existia foi apagada. O povo se deu por vencido. A obra da casa de Deus em Jerusalém parou completamente. E assim, 16 longos anos se passaram. 16 anos de silêncio no monte do templo. 16 anos em que a fundação solitária foi castigada pelas chuvas do inverno e queimada pelo sol do verão. A geração que tinha voltado da Babilônia com canções na boca estava agora envelhecida, cansada e sem esperanças. Uma nova geração estava crescendo, uma geração que só conhecia a realidade daquela Jerusalém em ruínas e daquele templo inacabado. A prioridade do povo mudou muito. O grande projeto de todos de reconstruir a casa de Deus foi deixado de lado para dar lugar a projetos pessoais. A energia que deveria ter sido usada no templo foi direcionada para suas próprias vidas. Enquanto a casa do Senhor continuava em ruínas, o som de martelos e serras podia ser ouvido em outras partes da cidade. Mas agora, eles construíam para si mesmos. Homens que diziam não ter tempo ou dinheiro para a obra de Deus, de repente encontravam tempo e dinheiro para construir suas próprias casas. E não eram casas simples, eram casas com revestimento de madeira, um luxo em uma terra onde a madeira era difícil de encontrar. Eles se focaram em seu próprio conforto, em sua segurança financeira, em sua sobrevivência. E para justificar essa mudança de foco, eles criaram uma desculpa com aparência religiosa para sua falta de atitude. O tempo ainda não chegou, diziam uns aos outros, balançando a cabeça com uma falsa aparência de fé. Ainda não é a hora de reconstruir a casa do Senhor. Eles entenderam as dificuldades e a oposição não como um teste para sua fé, mas como um sinal de Deus de que deveriam esperar por um momento melhor. Um tempo que, por conveniência, nunca chegava. Era mais fácil culpar as circunstâncias, o rei persa, os samaritanos, do que admitir a verdade. Eles tinham perdido a visão, perdido a coragem, perdido o amor inicial. A paixão que os tirou da Babilônia havia se transformado na poeira da rotina diária. Mas algo estranho estava acontecendo. Apesar de todo o esforço que eles colocavam em suas próprias vidas, nada parecia dar certo. A bênção de Deus, que eles esperavam que viesse naturalmente por estarem de volta à Terra Prometida, parecia ter sido suspensa. A situação financeira era péssima. O agricultor plantava muito em seu campo, mas na hora da colheita, o resultado era quase nada. Os grãos que ele conseguia colher pareciam sumir, como se estivessem sendo guardados em um saco com furos. O homem ia ao seu local de espremer uvas esperando encontrar 50 medidas de vinho, mas só encontrava vinho. As parreiras, que deveriam estar cheias de cachos suculentos, produziam frutas pequenas e doentes. A falta de chuva castigava a terra. O céu sobre Judá parecia feito de metal, segurando a chuva. Quando o vento soprava, não trazia o alívio da umidade, mas uma praga que queimava e estragava o pouco que conseguia nascer da terra seca. Eles trabalhavam muito, do nascer ao pôr do sol, mas seus esforços não valiam a pena. Eles comiam, mas nunca se sentiam satisfeitos. Bebiam, mas a sede continuava. Vestiam roupas, mas o frio do desânimo parecia entrar até os ossos. O salário que recebiam no final de um dia cansativo parecia desaparecer de suas mãos, antes mesmo que pudessem usá-lo. Havia uma grande diferença entre o esforço deles e os resultados que obtinham, uma maldição discreta que afetava tudo o que faziam. Eles estavam ocupados, agitados, focados em sobreviver e ter sucesso, mas estavam espiritual e financeiramente arruinados. E o mais triste de tudo era que eles não conseguiam ver a ligação. Não percebiam que a terra estava mostrando a condição de seus corações. Eles tinham abandonado a fonte da bênção, a prioridade de Deus, e esperavam que as bênçãos continuassem a vir. Eles honravam a Deus com palavras, mantinham as aparências de sua religião, mas seus corações e suas prioridades estavam em suas próprias casas bem acabadas. E Deus, em sua bondade severa, estava lhes mostrando o vazio de uma vida egoísta. Ele estava permitindo que sentissem na pele, no estômago, no bolso, as consequências de colocar seu reino em segundo lugar. A terra prometida, que deveria ser rica e farta, estava produzindo frustração e falta de recursos. Jerusalém, que deveria ser a luz do mundo, estava coberta por uma névoa de desinteresse e desespero. A fundação no Monte do Templo não era mais apenas uma obra inacabada. Era o símbolo físico de um coração dividido, de uma fé paralisada, de uma promessa deixada pela metade. Foi nesse cenário de paralisia espiritual e crise financeira, nesse silêncio de 16 anos que era quebrado apenas pelo som de homens construindo suas próprias ambições sobre as ruínas da glória de Deus, que uma voz se levantou. Não era a voz de um rei ou de um sacerdote principal, era a voz de um homem cujo nome, Ageu, significava festivo,
o que era uma grande ironia para um tempo tão triste. Pouco se sabe sobre ele. Ele não era uma pessoa importante, não tinha uma família famosa. Talvez fosse um homem idoso, alguém que tinha voltado na primeira leva, cheio de esperança, e que passara os últimos 16 anos observando com o coração partido a fé de seu povo diminuir aos poucos. Ele viu a alegria se transformar em desculpa. Ele sentiu a secura na terra e a secura nas... Ele ouviu as desculpas religiosas, a repetição constante de ainda não é a hora. E ele, cheio do Espírito do Senhor, sabia que a hora não tinha apenas chegado. No segundo ano do governo de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o silêncio profético que existia em Israel por tanto tempo foi quebrado. Ageu caminhou, talvez com os ombros curvados pela idade, mas com um fogo divino em seus olhos, e se apresentou diante dos 2 homens mais importantes da nação. Zorobabel, o governador, o líder político, o descendente de Davi, e Josué, o sacerdote principal, o líder espiritual da linhagem de Arão. Ele não veio com sugestões ou opiniões. Ele veio com uma palavra que não era dele, uma palavra que queimava como fogo por dentro, uma palavra direta, afiada e inconfundível do próprio comandante dos exércitos do céu. Ele olhou nos olhos daqueles líderes que, como o resto do povo, tinham se acomodado em uma vida mediana e sua voz, clara e firme, soou pela primeira vez, trazendo uma mensagem que abalaria as bases da tranquilidade deles. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele começou, e cada palavra carregava o peso da autoridade de Deus. Este povo diz: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ele expôs a desculpa deles, a mentira que eles contavam a si mesmos, e a colocou sob a luz forte da verdade de Deus. E então, ele fez a pergunta que ecoaria em cada coração, em cada casa bem acabada, em cada campo que não produzia. A pergunta que daria início a uma revolução de esperança. Será que é tempo de vocês morarem em suas casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua em ruínas? A palavra tinha sido dita. O desafio tinha sido lançado. E em meio à poeira do desinteresse, uma semente de renovação estava prestes a ser plantada. A pergunta de Ageu ficou no ar, mais pesada e mais real do que as pedras inacabadas da fundação do templo. Não foi um grito, mas um corte preciso, que abriu a fina camada de normalidade que Zorobabel e Josué tinham construído ao redor de si mesmos. Será que é tempo de vocês morarem em suas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Cada palavra descia devagar, atravessando as barreiras que eles haviam levantado ao longo de 16 anos. Zorobabel, o governador, sentiu um arrepio na espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com o vento que soprava do deserto. Ele era um homem da política, um administrador. Seu mundo era feito de relatórios para a corte persa, de disputas por terras, de cobrança de impostos, de manter uma paz frágil com vizinhos hostis. Ele havia se tornado um mestre em fazer o que era prático. A reconstrução do templo era uma ideia nobre, sim, mas politicamente impossível. A ordem do rei Artaxerxes para parar a obra ainda ecoava em sua mente. Desafiar o império era um suicídio. E o povo? O povo estava cansado, desapontado. Forçá-los a trabalhar em um projeto que só lhes trouxera problemas seria uma atitude imprudente. Era mais seguro, mais lógico, focar no que era possível. A sobrevivência, a ordem, a lenta reconstrução da vida na cidade. Ele se orgulhava de sua própria casa, um lugar de ordem e dignidade em meio ao caos de Jerusalém. Era um símbolo, ele dizia a si mesmo, de que a vida poderia continuar, de que a normalidade era possível. Mas agora, sob o olhar profundo daquele velho profeta, as paredes bem acabadas de sua casa de repente pareciam frágeis como papel, vergonhosas. A pergunta de Ageu não era apenas sobre madeira e pedras, era sobre seu coração, sobre a diferença entre seu conforto pessoal e o abandono da causa de Deus. Ao seu lado, Josué, o sacerdote principal, sentiu um tipo diferente de vergonha, uma vergonha que queimava por dentro. Ele era o guardião da alma da nação. Todos os dias ele vestia as roupas sagradas, o éfode, o peitoral com as 12 pedras. Ele liderava os sacrifícios no altar improvisado, o centro da vida religiosa de Israel. Mas era uma adoração ao ar livre, uma adoração exposta ao tempo, uma sombra fraca do que deveria ser. Ele conduzia os rituais, mas onde estava a presença de Deus? Onde estava a glória que deveria encher a casa do Senhor? Seu trabalho parecia vazio, incompleto. Ele liderava um povo cuja adoração estava separada de sua vida diária. Eles traziam suas ofertas, mas suas prioridades estavam em outro lugar. E ele, o sacerdote principal, tinha permitido que isso acontecesse. Tinha se contentado com o mínimo, com o possível, em vez de clamar pelo impossível. Tinha se tornado um administrador de rituais em vez de um líder de renovação. A pergunta de Ageu o atingiu como um soco. Sua própria dignidade como sacerdote parecia uma mentira, enquanto a casa daquele a quem ele servia era um monte de entulho.
A pergunta de Deus, através de Ageu, expôs a ferida mais profunda de todas. Eles tinham se acostumado com a ausência da glória de Deus, contentando-se em viver em suas próprias casas confortáveis, enquanto a casa dele continuava sendo um lugar de vergonha. O silêncio que se seguiu foi quebrado novamente pela voz do profeta. Ele não esperou por uma resposta, pois a resposta estava clara no rosto dos líderes e na condição da terra ao redor deles. Ele continuou, sua voz ganhando força, tornando-se um trovão de lógica divina. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, pensem bem sobre os seus caminhos. Era uma ordem, não uma sugestão. Analisem, olhem para as suas vidas, olhem com sinceridade. Parem de se enganar com desculpas religiosas e encarem a realidade clara e direta que vocês mesmos criaram. Ageu começou a descrever com palavras uma situação que cada pessoa em Judá conhecia muito bem. Ele falou da semente lançada na terra com esperança, do trabalho duro sob o sol forte. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Ele deu voz àquela frustração, sem explicação, que sentiam na colheita, a sensação de que algo estava roubando o fruto de seu trabalho. Ele falou da comida em suas mesas. Vocês comem, mas não ficam satisfeitos. Bebem, mas não matam a sede. Ele descreveu aquela insatisfação constante, aquele vazio que nem o pão nem o vinho conseguiam preencher. Ele falou de suas roupas. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Ele tocou naquela sensação de frio interior, um desamparo que nenhuma roupa de lã conseguia afastar. E então, a imagem mais forte de todas. E aquele que recebe salário, o recebe para colocá-lo num saco furado. Era a comparação perfeita para suas vidas. Todo o esforço, todo o suor, todo o trabalho, escorrendo por entre seus dedos, desaparecendo sem deixar rastro. Cada frase era um espelho. Ageu não estava lhes contando nada de novo. Estava apenas ligando os pontos que eles se recusavam a ligar. Ele estava lhes mostrando que a crise deles não era principalmente financeira ou política. Era espiritual. A terra estava amaldiçoada não por causa dos samaritanos ou dos persas, mas por causa deles. O desinteresse deles em relação à casa de Deus tinha envenenado o próprio solo sob seus pés. E então, o profeta entregou o diagnóstico de Deus, a frase que explicava tudo. Por quê? Perguntou ele, a voz ecoando a própria pergunta de Deus. Por causa da minha casa, que está abandonada, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. A ligação foi feita. A causa e o efeito foram expostos de forma que não podia ser negada. A imagem era poderosa. Deus olhando do céu, vendo sua casa em ruínas enquanto seu povo corria, ofegante e ocupado, cada um para construir seu pequeno reino particular. A secura no céu e a falta de produção na terra eram uma resposta direta à frieza em seus corações. Por isso, o céu sobre você segura o orvalho, e a terra segura o seu fruto. E eu chamei a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. O próprio Deus estava assumindo a responsabilidade pela crise. Não era má sorte, não era um ciclo agrícola ruim, era uma ação de Deus, uma disciplina amorosa e severa para despertar um povo adormecido. A mensagem poderia ter terminado aí, em um tom de condenação e julgamento. Mas Ageu não era um profeta de desespero. Ele era um profeta de esperança. Depois de desmontar as desculpas deles e diagnosticar a doença deles, ele lhes ofereceu a cura. A cura não era complicada, não exigia longas viagens ou sacrifícios caros. Era simples, prática e imediata. Subam ao monte, ordenou a voz de Deus através dele. Tragam madeira e construam a casa. A instrução era tão direta que era impossível de ser mal entendida. O monte estava ali, visível de Jerusalém. As árvores, mesmo que poucas, estavam lá. A tarefa era clara. E então veio a promessa, o motivo pelo qual deveriam obedecer. E dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Nessa frase estava o centro de tudo. Deus não estava pedindo um templo luxuoso como o de Salomão para satisfazer um desejo. Ele estava lhes dando a oportunidade de realinhar suas prioridades, de colocar a glória dele de volta no centro. E a promessa era que, se eles dessem esse passo de obediência, mesmo com poucos recursos, mesmo construindo algo que pareceria pequeno em comparação com o passado, ele se agradaria. Sua presença e sua glória retornariam. A bênção não estava no tamanho do edifício, mas na atitude do coração dos construtores. As palavras de Ageu caíram sobre Zorobabel e Josué como chuva em terra seca. A verdade da mensagem era tão clara, tão de acordo com a realidade que eles viviam, que era impossível resistir a ela. Aquele foco no que era prático, que havia guiado as decisões de Zorobabel por tanto tempo, de repente pareceu covardia. O que adiantava manter a paz com a Pérsia se eles estavam em guerra com o céu? O que adiantava a estabilidade financeira se a mão de Deus estava contra eles? Ele olhou para a fundação solitária.
não mais como um problema político, mas como uma prova de sua própria falta de fé. O medo das pessoas o havia paralisado, mas a palavra de Deus o estava libertando. Uma nova decisão começou a se formar em seu coração. Ele era um filho de Davi, um príncipe de Israel. Seu chamado não era apenas para governar, mas para liderar o povo de volta a Deus. E essa liderança começaria com um ato radical de obediência. Josué, o sacerdote principal, sentiu o peso da vergonha ser tirado de seus ombros e substituído pelo peso de um propósito renovado. Ele entendeu que os rituais e sacrifícios eram inúteis se o coração do povo não estivesse voltado para Deus. A reconstrução do templo não era apenas um projeto de construção, era um ato de arrependimento de toda a nação, um sinal visível de que eles estavam se voltando para o Senhor. Ele, como líder espiritual, precisava ser o primeiro a pegar as ferramentas. Sua santidade não estava apenas em suas roupas, mas em sua disposição de sujar as mãos pela causa do reino. Ele olhou para Zorobabel e, em um momento de entendimento sem palavras, os dois líderes se uniram. A divisão entre o poder político e o poder espiritual se desfez. Eles eram um, com uma única mente e um único propósito: obedecer à palavra do Senhor. O que aconteceu em seguida foi praticamente um milagre. Não um milagre de fogo descendo do céu, mas o milagre talvez ainda maior da transformação de corações. A Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito de todo o restante do povo. Aquele despertar foi como o sol da manhã dissipando a névoa. O desinteresse que os envolvera por 16 anos desapareceu. As desculpas que pareciam tão razoáveis agora soavam tolas e egoístas. A palavra profética, carregada pelo Espírito de Deus, agiu como um aparelho de reanimação no coração da nação. A convicção que tomou conta dos líderes se espalhou como fogo pela... As pessoas começaram a se olhar. A pergunta de Ageu ecoava. Eles olhavam para seu conforto, para suas paredes bem feitas, e depois pensavam na casa de Deus em ruínas, e sentiam a mesma vergonha que seus líderes sentiram. A frase "ainda não é a hora" foi substituída por um forte "a hora é agora". A transformação não ficou só nos sentimentos, ela se transformou em ação. A resposta do povo foi imediata e de todos. 23 dias. Apenas 23 dias se passaram desde que Ageu falou sua primeira mensagem até o dia em que o som do trabalho recomeçou no Monte do Templo. Nesse curto período de tempo, uma nação inteira mudou de direção. O povo se organizou. Ferramentas que estavam guardadas há mais de uma década foram limpas e afiadas. Homens que antes corriam para seus próprios campos agora subiam juntos em direção aos montes. O som de machados cortando madeira ecoou pelas colinas da Judéia pela primeira vez em muitos anos. E era um som de alegria, um som de propósito. Eles não estavam trabalhando por obrigação, mas por convicção. Eles não estavam construindo para agradar a um Deus irritado, mas para honrar um Deus que lhes dera uma nova chance. A cena no Monte do Templo deve ter sido incrível. Jovens e velhos, ricos e pobres, trabalhando lado a lado. A poeira subia novamente, mas era uma poeira de progresso, não de abandono. As pedras que haviam sido testemunhas silenciosas de seu desinteresse agora eram movidas por mãos ansiosas. As teias de aranha foram varridas, o mato foi arrancado. A fundação, aquele símbolo de fracasso, estava sendo preparada para finalmente receber as paredes que lhe foram prometidas. Zorobabel estava lá, não apenas dando ordens de seu escritório, mas supervisionando o trabalho, talvez até ajudando a carregar uma viga. Sua presença dava valor à obra, mostrando ao povo que a liderança estava totalmente comprometida. Josué estava lá, com outros sacerdotes e levitas, talvez não tão bons com as ferramentas de construção, mas oferecendo encorajamento, liderando o povo em oração, santificando o trabalho com sua presença e suas bênçãos. O ambiente não era de uma obra comum, era um ato de adoração. Cada martelada era uma oração, cada pedra colocada era um ato de fé. Eles sabiam que o que estavam construindo não se compararia ao templo de Salomão. Eles não tinham os recursos, o ouro do rei Irão, os cedros do Líbano em grande quantidade. Estavam usando a madeira local, as pedras que conseguiam tirar das colinas próximas. Seria um edifício simples, modesto, mas isso não importava mais. A lição de Ageu tinha sido aprendida. A aprovação de Deus não dependia da riqueza do edifício, mas da obediência de seus corações. Eles não estavam mais paralisados pela comparação com o passado. Estavam livres para serem fiéis no presente, com o pouco que tinham. E nesse pouco, eles sabiam que a glória de Deus poderia se manifestar de uma forma que nunca haviam experimentado antes. A oposição não havia desaparecido. Os samaritanos ainda os observavam de longe, com desprezo e raiva. As intrigas na corte persa provavelmente continuavam. O decreto de Artaxerxes não tinha sido oficialmente cancelado. Do ponto de vista humano, eles estavam agindo em clara desobediência ao maior império do mundo. Era um risco enorme.
Mas o medo do homem havia sido substituído por algo muito mais poderoso, o temor do Senhor. Eles haviam experimentado em suas próprias vidas as consequências de desagradar a Deus, e agora estavam provando a alegria de obedecê-lo. A bênção ainda não havia chegado completamente. A seca não havia desaparecido da noite para o dia, mas a esperança havia retornado. E a esperança era uma força mais poderosa do que qualquer exército ou decreto real. Enquanto trabalhavam, um novo espírito de unidade e propósito unia o povo. As disputas internas, as preocupações egoístas que os haviam dividido, pareciam pequenas e sem importância agora que eles tinham uma causa comum, uma causa maior do que eles mesmos. Estavam reconstruindo mais do que um templo. Estavam reconstruindo sua identidade como povo de Deus. Estavam se lembrando de quem eram e para que haviam sido chamados de volta do exílio. A voz de um único homem falando a verdade de Deus sem rodeios tinha sido o gatilho para tudo isso. Ageu não usou de palavras bonitas ou de milagres espetaculares. Ele simplesmente segurou um espelho diante do povo e disse: olhem, pensem, e agora ajam. E eles agiram. O silêncio na obra de Deus havia sido quebrado. A nação que estava espiritualmente em ruínas estava começando a se reerguer, uma pedra de cada vez, impulsionada pela esperança recém-descoberta de que o Senhor dos Exércitos estava, mais uma vez, no meio deles. A primeira e mais difícil batalha, a batalha contra a própria falta de vontade de seus corações, havia sido vencida, mas novas batalhas, novos desafios à sua frágil fé renovada já apareciam no horizonte. O som do trabalho tinha voltado ao monte do templo, mas era um som diferente daquele que os sonhadores haviam imaginado na Babilônia. Não era o som de um poder imperial, com dezenas de milhares de operários movendo-se em perfeita harmonia, mas o som modesto e esforçado de um pequeno grupo. Era o barulho de cordas puxando blocos de pedra que pareciam pequenos demais, o eco de martelos que soavam frágeis contra o grande silêncio de 16 anos, o murmúrio de homens suados e ofegantes, cujas forças pareciam acabar mais rápido do que a poeira que levantavam. Tinha-se passado quase um mês desde que a palavra de Ageu havia despertado a nação. A obediência inicial fora intensa, impulsionada pela convicção recém-descoberta. Mas agora, a dura e constante realidade da tarefa começava a pesar. O dia a dia na obra era um professor rigoroso, e sua lição era sobre as limitações deles. O principal problema não era mais a oposição dos inimigos, ou a falta de um decreto do rei. O inimigo agora era interno, mais discreto e talvez mais perigoso. Era a sombra do passado. Sentados à distância, sob a sombra de uma oliveira ou apoiados em um muro em ruínas, estavam os mais velhos. Homens de cabelos brancos e olhos cheios de lágrimas, cujas memórias eram ao mesmo tempo um tesouro e uma maldição. Eles eram as últimas ligações vivas com a era de glória. Em suas mentes, as imagens do Templo de Salomão ainda brilhavam com uma clareza dolorosa. Eles se lembravam das paredes cobertas de ouro polido que refletiam a luz do sol como um farol divino. Lembravam-se do cheiro de cedro do Líbano que perfumava os pátios, das colunas de bronze maciço, Jaquim e Boaz, que se erguiam como gigantes na entrada. Lembravam-se do som rico e profundo do coro dos levitas, cujas vozes pareciam fazer as próprias pedras vibrarem em harmonia. Lembravam-se da Arca da Aliança e da nuvem da glória de Deus, a presença real de Deus que santificava o lugar. E agora, o que eles viam? Viam seus filhos e netos lutando para erguer um edifício que, para eles, era uma imitação fraca, uma versão pobre da majestade que haviam perdido. As pedras que estavam sendo colocadas eram rústicas, tiradas das colinas locais, sem o acabamento e a grandiosidade das pedras de Salomão. A madeira era de árvores comuns da região, não dos imponentes cedros importados. Não havia ouro, nem prata em grande quantidade. Cada detalhe da nova construção parecia gritar a pobreza e a insignificância deles. E os velhos, sem querer, tornaram-se profetas do desânimo. Seus suspiros diziam mais do que palavras. As lágrimas que rolavam por seus rostos enrugados não eram de alegria, como no dia do lançamento da fundação, mas de uma tristeza profunda, de uma decepção que se espalhava pelo ar. Os jovens trabalhadores, cheios de entusiasmo, olhavam para eles e sentiam o peso daquele lamento silencioso. As perguntas começaram a surgir, sussurradas primeiro, depois faladas em voz baixa, nos momentos de descanso. É para isso que estamos nos esforçando tanto? Perguntava um jovem a outro, limpando o suor da testa. Ouviram o que os mais velhos dizem? Que esta casa, em comparação com a primeira, é como nada. A comparação era um veneno que se espalhava lentamente no coração do povo. O entusiasmo inicial começou a dar lugar a um sentimento de que tudo era inútil. Por que se matar de trabalhar para construir algo que sempre seria visto como inferior? Por que investir suas poucas energias em um projeto destinado a ser uma eterna decepção,
uma lembrança constante do que eles não eram mais. A alegria da obediência estava sendo substituída pelo trabalho pesado do dever, e o dever, sem alegria, é um fardo pesado demais para carregar por muito tempo. O ritmo do trabalho começou a diminuir. As conversas na obra tornaram-se menos animadas. A sombra da comparação ameaçava paralisá-los mais uma vez, não com o medo do homem, mas com o desespero de se sentirem insuficientes. Zorobabel e Josué sentiam a mudança no ambiente. Eles mesmos lutavam com esses sentimentos. Como poderiam inspirar o povo a continuar quando eles mesmos sentiam a pontada da verdade mais velho? A obra, que mal havia recomeçado, estava em perigo de parar novamente, desta vez afogada em um mar de desesperança. Foi exatamente nesse momento de grande dúvida sobre o sentido de tudo, no 21º dia do 7º mês, durante a sagrada festa dos tabernáculos, que Deus falou novamente. O momento foi perfeitamente planejado por Deus. A festa dos tabernáculos era uma celebração do cuidado e da fidelidade de Deus durante os 40 anos no deserto. O povo vivia em abrigos frágeis, lembrando-se de como Deus os sustentou quando não tinham nada. E agora, em meio a essa celebração da fidelidade de Deus no passado, eles estavam sendo esmagados por seus sentimentos de incapacidade no presente. Era o cenário perfeito para a segunda mensagem de Ageu. O profeta, mais uma vez, foi enviado aos líderes e ao povo, não com uma bronca, mas com uma palavra de encorajamento tão poderosa que mudaria para sempre a maneira como eles viam seu trabalho e seu futuro. Ageu se levantou, sua figura talvez frágil, mas sua voz carregada com a força do céu. Ele começou validando os sentimentos deles, mostrando que Deus não ignorava a dor deles. Quem há entre vocês que, tendo sobrevivido, viu esta casa em sua primeira glória? Ele se dirigiu diretamente aos mais velhos, aos guardiões da memória. Ele reconheceu a glória que eles tinham visto. E então, ele disse em voz alta o pensamento que estava envenenando a todos. E como vocês a veem agora? Não é esta, em comparação com aquela, como nada aos seus olhos? Ao falar a verdade deles, Deus, através do profeta, os desarmou. Ele não os repreendeu por se sentirem assim. Ele os encontrou exatamente onde estavam, no vale do desânimo. O povo deve ter prendido a respiração. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu vejo vocês. Eu entendo a sua decepção. Essa validação era o primeiro passo para a cura. Eles não estavam sozinhos em seus sentimentos. O Criador do Universo compreendia a dor da comparação que os atingia. Mas depois de encontrá-los em sua fraqueza, Deus os chamou para a força. A voz de Ageu mudou de tom, tornando-se um chamado à ação, uma convocação para a coragem. Ora, pois, seja forte, Zorobabel, diz o Senhor. A palavra original para seja forte é a mesma palavra dita a Josué quando ele assumiu a liderança após a morte de Moisés. Era uma repetição proposital, conectando a luta de Zorobabel com a luta de um dos maiores heróis de Israel. A ordem foi repetida, como um toque de trombeta. E seja forte, Josué, filho de Josadaque, sacerdote principal. E então o chamado se estendeu para incluir a todos. E sejam fortes todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem. 3 vezes o chamado à força. Não era uma sugestão para se sentirem melhor. Era uma ordem divina para se levantarem da poeira do desânimo e agirem com coragem. Mas uma ordem como essa, dada a pessoas que se sentem fracas e incapazes, pode parecer cruel. Por isso, a ordem veio acompanhada da única razão que a tornava possível, a promessa que era a fonte de toda a verdadeira força. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Esta era a frase que mudava tudo. Eu estou com vocês. A presença de Deus. Ele não estava dizendo: sejam fortes e então eu estarei com vocês. Ele estava dizendo: eu estou com vocês. E é por isso que vocês podem ser fortes. A força deles não viria de seus recursos, de suas habilidades ou do tamanho de seu templo. Viria da presença ativa e poderosa do comandante dos exércitos do céu no meio deles. Aquele título, Senhor dos Exércitos, era em si uma mensagem. Era um lembrete de que o Deus que estava com eles comandava exércitos de anjos, as estrelas no céu, as forças da natureza. O Criador que colocou as galáxias no espaço estava ali, em sua humilde obra. De repente, a comparação com o templo de Salomão tornou-se sem importância. Salomão tinha ouro, prata e poder político, mas eles tinham a promessa clara da presença do Senhor dos Exércitos. Quem, então, tinha o templo mais rico? A mensagem era clara. A glória de uma casa não é medida por seus materiais, mas pela presença que a habita. Para aprofundar essa promessa e firmar a confiança deles, Ageu continuou, trazendo à tona a memória mais fundamental de sua identidade como nação. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito permanece no meio de vocês. Não tenham medo. Isso foi como passar um remédio em uma ferida aberta.
Deus estava lhes dizendo que sua presença entre eles não era um sentimento passageiro ou uma nova promessa. Era a continuação de uma aliança inquebrável que ele havia feito com seus pais no Monte Sinai. Ele estava os lembrando da coluna de nuvem e de fogo, a manifestação visível de seu espírito que os guiou e protegeu no deserto. Aquele mesmo espírito, o espírito da aliança, o espírito que deu poder a Moisés, sabedoria a Bezalel para construir o tabernáculo e coragem a Davi, ainda estava ali, permanecendo no meio deles. A palavra original para permanece sugere algo estável, constante, fixo. O Espírito de Deus não era um visitante, era um residente permanente. E se o mesmo Espírito que abriu o Mar Vermelho estava com eles, por que eles deveriam ter medo? A conclusão lógica era inevitável. Não tenham medo. O medo de ser insignificante, o medo de fracassar, o medo de que Deus os havia rebaixado a um status inferior, tudo isso deveria ser afastado pela certeza da presença contínua de seu Espírito. Depois de ter firmado o chão sob seus pés com a promessa de sua presença, Deus, através de Ageu, fez algo extraordinário. Ele ergueu os olhos do povo de sua pequena obra em Jerusalém e os fixou em um horizonte muito maior. A profecia que se seguiu é uma das mais espantosas de todo o Antigo Testamento. A escala mudou drasticamente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. O que era isso? Eles estavam preocupados com o tamanho das pedras e Deus estava falando em abalar o universo. A linguagem era de fim dos tempos, da manifestação de Deus. Era a linguagem usada para descrever a vinda de Deus em poder e juízo, como no Monte Sinai, quando a montanha tremeu com a sua presença. Deus estava lhes dizendo que a história estava se aproximando de um ponto decisivo. Ele estava prestes a intervir de uma forma que abalaria as próprias bases do mundo como eles o conheciam. Os impérios, que pareciam tão estáveis, as estruturas de poder humano, tudo seria sacudido, abalado, desestabilizado. A pequena obra deles em Jerusalém, que parecia tão sem importância no grande esquema do Império Persa, estava, na verdade, no centro do que Deus estava prestes a fazer no mundo. E o propósito desse abalo universal? A profecia continuou, atingindo seu ponto mais alto. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a promessa que redefinia tudo. Deus abalaria as nações, e como resultado, o desejado de todas as nações viria. A palavra original pode ser traduzida como coisas desejáveis ou tesouros, sugerindo que a riqueza das nações pagãs viria para Jerusalém para enfeitar o templo, um tema comum nos profetas. Mas a tradição judaica e cristã há muito entende essa passagem de uma forma muito mais profunda, como uma referência ao Messias. Não seriam os tesouros das nações que viriam, mas aquele que é o verdadeiro tesouro, o desejo de todas as almas, quer saibam disso ou não, o Messias. Deus estava prometendo que o próprio Messias entraria nesta casa que eles estavam construindo, e quando ele viesse, ele encheria aquela casa de glória. Para um povo obcecado com a glória perdida do passado, essa era uma promessa de tirar o fôlego. A glória do primeiro templo, a nuvem da presença de Deus, havia partido antes de sua destruição. O templo de Salomão, no final, era uma casa vazia. Mas Deus estava prometendo que este segundo templo, que parecia tão humilde e pobre, receberia uma glória infinitamente superior. A presença pessoal do Filho de Deus. A glória não viria na forma de uma nuvem, mas na pessoa do Messias. Ele andaria em seus pátios, ensinaria em seus átrios, e sua presença encheria o lugar com uma glória que nenhum ouro ou prata poderia jamais igualar. E para o caso de ainda estarem preocupados com sua pobreza material, Deus abordou essa questão diretamente. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma repreensão gentil, mas firme. Vocês estão preocupados com a falta de enfeites? Vocês se esqueceram de quem eu sou? Eu sou o dono de todas as minas, de todo o tesouro escondido na terra. Se eu quisesse que este templo fosse coberto de ouro, eu poderia ordenar, e o ouro apareceria. A falta de recursos de vocês não é um problema para mim. Parem de medir a minha glória com a sua régua material. A glória que estou prestes a trazer é de um tipo diferente, de uma ordem superior, e não depende do dinheiro de vocês. Essa declaração os libertou da tirania da comparação material. O valor de seu trabalho não seria julgado pela aparência, mas pela sua fidelidade em preparar o lugar para a vinda do rei. E então, Ageu entregou a frase final, a promessa que deveria ser gravada em seus corações e dar força às suas mãos para as gerações futuras. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Esta era a inversão completa de suas expectativas e medos. O que parecia como nada aos olhos dele seria, aos olhos de Deus, maior. Não maior em tamanho, não maior em riqueza, mas maior em glória.
A glória do segundo templo não seria sua arquitetura, mas a presença de Cristo. Seria o lugar onde Emanuel, Deus conosco, se manifestaria em carne. A presença do Messias superaria em muito a glória da nuvem de Salomão, e a promessa final era a de paz, Shalom. Não apenas a ausência de guerra, mas a plenitude, a integridade, a reconciliação, o bem-estar que só o Messias, o príncipe da paz, poderia trazer. Deus estava lhes dizendo que o propósito final daquele templo que eles estavam construindo era ser o lugar onde ele estabeleceria a paz entre o céu e a terra. O impacto dessa mensagem no povo deve ter sido elétrico. Foi como se as cortinas do céu tivessem sido abertas por um momento, e eles tivessem visto um pouco do grande plano da redenção de Deus. O trabalho deles não era mais sobre reconstruir um edifício do passado, era sobre construir uma ponte para o futuro. Cada pedra que eles colocavam era um ato de fé na vinda do Messias. Cada viga de madeira que eles erguiam era parte do palco que Deus estava montando para o maior evento da história humana. O desânimo se evaporou, substituído por um senso de admiração e privilégio. Os suspiros dos mais velhos se transformaram em orações de expectativa. Eles entenderam que a glória que haviam visto em sua juventude era apenas uma sombra da glória que seus netos poderiam testemunhar. As mãos dos jovens trabalhadores encontraram nova força. Eles não estavam mais construindo um monumento à sua pobreza, mas um berço para a esperança do mundo. A profecia de Ageu redefiniu o propósito deles. Eles foram elevados de meros construtores a participantes do plano universal de Deus. Seu pequeno e humilde templo tornou-se o lugar mais importante do planeta, o ponto central da promessa profética. O som dos martelos agora tinha um novo ritmo, um ritmo de esperança, de expectativa. Eles trabalhavam não mais olhando para trás, para a glória perdida de Salomão, mas olhando para frente, para a glória futura do Messias. A voz de Ageu havia feito mais do que apenas encorajá-los. Havia-lhes dado uma base teológica para a esperança, uma razão para perseverar contra todas as dificuldades. Ele lhes ensinou que o que parece pequeno e insignificante aos olhos humanos pode ser de imensa importância no plano de Deus. Ele lhes mostrou que a presença de Deus é mais valiosa do que toda a riqueza do mundo. E ele lhes deu a promessa de que seus esforços fiéis, por mais humildes que fossem, seriam o canal através do qual Deus traria uma glória e uma paz que superariam seus sonhos mais ousados. Armados com essa nova visão, eles voltaram ao trabalho. Não mais como um povo desanimado tentando recuperar um passado perdido, mas como um povo profético construindo o caminho para um futuro glorioso. A promessa de uma glória futura tinha dado uma nova vida à obra, mas a realidade diária continuava sendo muito dura. A visão grandiosa de Deus abalando o céu e a terra era um conforto para a alma, mas não enchia a barriga nem impedia as mãos de se machucarem ao mover as pedras ásperas. A fé precisava de pés para caminhar, e o caminho à frente ainda era difícil e cheio de pedras. Passaram-se 2 meses desde a profecia que redefiniu o propósito deles. 2 meses de trabalho constante e cansativo. A empolgação inicial, alimentada pela visão do Messias, começava a ser testada pela rotina do trabalho pesado. O progresso era lento. As paredes subiam centímetro por centímetro, uma fileira de pedras de cada vez. A seca, que Deus havia chamado sobre a terra, não havia desaparecido de uma hora para outra. Os depósitos de grãos ainda estavam quase vazios. As pessoas trabalhavam no templo durante o dia e voltavam para casa à noite para uma refeição pequena. A obediência deles ainda não tinha se transformado em prosperidade visível, e a semente da dúvida é uma planta teimosa, sempre pronta para nascer no solo da dificuldade. Além disso, a natureza humana, com sua memória curta e sua tendência a confiar em si mesma, começava a reaparecer. O trabalho no templo tinha se tornado parte da rotina, e com a rotina o perigo da contaminação espiritual voltava. As pessoas estavam fisicamente envolvidas na obra de Deus. Mas e seus corações? A atividade externa estava purificando sua vida interna? Era possível estar construindo um lugar sagrado com as mãos, enquanto se carregava impureza na alma? Eles tinham abandonado o desinteresse, mas tinham abraçado a santidade? Eram perguntas difíceis, que pairavam no ar, sem serem ditas. O povo estava fazendo a coisa certa, mas estava se tornando o povo certo. Eles tinham consertado sua prioridade, mas tinham purificado seus corações? A obediência deles era apenas um ritual externo, uma tentativa de negociar com Deus. Nós construímos sua casa, o Senhor nos abençoa. Ou era a expressão verdadeira de um povo que se voltava para ele em pureza e sinceridade? Foi para tratar dessa questão fundamental, a dimensão interior da reconstrução, que Deus enviou Ageu pela 3ª vez. No 24º dia do 9º mês, o profeta não se dirigiu a Zorobabel ou ao povo em geral. Ele foi diretamente aos sacerdotes. Eram eles os guardiões da lei, os mestres da distinção entre o que era sagrado e o que era comum, o que era puro e o que era impuro. A pergunta que Ageu lhes fez, em nome de Deus, era técnica, legal,
quase como uma questão de um exame religioso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Perguntem agora aos sacerdotes sobre a lei. A questão era uma comparação em forma de pergunta. Se alguém levar carne santa na borda de sua roupa, e com a borda tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outra comida, essa comida ficará santificada? A resposta dos sacerdotes foi imediata e clara, baseada em seu profundo conhecimento da lei de Moisés. Não, a lição era profunda e de uma importância vital para a comunidade. A santidade não é contagiosa. Tocar em algo sagrado, a carne de um sacrifício, por exemplo, não torna automaticamente sagrado tudo o que se toca em seguida. Um homem que carregava uma oferta santa não podia simplesmente encostar em sua comida e declará-la santa. A santidade exige um processo, uma consagração, uma separação intencional. Não. A mensagem para o povo era clara. O simples fato de estarem trabalhando no templo, tocando nas pedras sagradas, envolvidos em uma atividade santa, não os tornava automaticamente um povo santo. A santidade não se pega por contato. Não era suficiente estar fisicamente no lugar certo, fazendo a coisa certa. Seus corações, suas vidas, seus relacionamentos, suas práticas comerciais. Tudo precisava ser ativamente dedicado a Deus. Eles não podiam pensar que o trabalho no templo lhes dava uma licença para viver de forma impura em outras áreas de suas vidas. A reconstrução externa precisava ser acompanhada por uma reconstrução interna. Tendo estabelecido esse princípio, Ageu inverteu a pergunta, revelando o outro lado da moeda, um lado muito mais sombrio e perigoso. Disse mais Ageu: se alguém que estiver impuro por ter tocado um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? A resposta dos sacerdotes foi igualmente rápida e certa. Ficará impura. Esta era a terrível contraparte da primeira lição. Se a santidade não era contagiosa, a impureza era. A impureza se espalhava como uma doença. Uma única pessoa impura, por ter tocado em um cadáver, contaminava tudo em que tocava. A impureza tinha um poder de contaminação que a santidade não tinha. A lição era um alerta severo e direto. Enquanto o trabalho no templo não santificava automaticamente suas vidas, a impureza em suas vidas certamente contaminaria o trabalho no templo. Deus estava lhes dizendo, através dessa comparação legal: vocês estão me oferecendo este trabalho, estas pedras, esta madeira, como um sacrifício, mas se vocês o fazem com corações impuros, com vidas não consagradas, com pecados não confessados, então todo o seu esforço é em vão. Vocês estão me oferecendo um sacrifício contaminado. A impureza de vocês se espalha e corrompe a própria obra que pensam ser santa. Foi uma revelação chocante. Eles pensavam que a obediência em construir já era o suficiente. Mas Deus estava olhando para além das mãos que trabalhavam. Ele estava olhando para os corações que ofereciam o trabalho. Ele estava lhes mostrando que por 16 anos, antes da vinda de Ageu, eles eram como aquele homem impuro. Seu egoísmo, sua negligência para com a casa de Deus, sua busca por conforto próprio, tudo isso era uma forma de impureza espiritual. E por causa dessa impureza, tudo o que eles tocavam era contaminado aos olhos de Deus. Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é impuro. Era uma análise dolorosa do passado. Deus estava lhes explicando em detalhes o porquê da seca e da escassez. Não era apenas um castigo, mas uma consequência natural de sua condição espiritual. Suas colheitas, seu pão, seu vinho, suas ofertas no altar improvisado, tudo estava contaminado pela impureza de um coração dividido. Eles estavam oferecendo a Deus as sobras de vidas egoístas. E o resultado era uma terra que lhes dava apenas as sobras de sua bênção. Essa mensagem deve ter silenciado a obra. Os trabalhadores olharam para suas mãos, não mais apenas cansadas, mas agora questionando sua própria pureza. Eles olharam uns para os outros, percebendo que a comunidade precisava de mais do que apenas um projeto de construção. Precisava de um profundo exame de consciência, de um arrependimento que fosse além do desinteresse e tocasse as raízes da impureza em suas vidas. A lição era transformadora. A verdadeira reconstrução não era sobre erguer paredes, mas sobre purificar um povo. O templo não era um fim em si mesmo, mas um meio para um fim muito maior. Criar um espaço sagrado para um povo sagrado, adorar um Deus sagrado. A obediência externa sem uma transformação interna era, aos olhos de Deus, apenas mais uma forma de contaminação. Mas, como sempre, a palavra de Deus através de Ageu não terminou com a exposição do pecado e da impureza. Tendo-os levado ao ponto de reconhecer sua condição, ele agora os erguia com uma promessa de bênção tão específica e datada que serviria como uma lembrança eterna de sua graça e de seu ponto de mudança. A voz de Ageu suavizou-se, mas ganhou uma intensidade de esperança. Pensem bem nisto a partir de hoje.
Ele estava estabelecendo um marco no tempo. Antes de se pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, ele os fez lembrar de como eram as coisas antes de começarem a obedecer, de como a maldição da escassez os afetava. E então ele os chamou para considerar o agora. Pensem bem, pois desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ele estava dizendo: marquem esta data em seus calendários. O dia em que vocês ouviram esta palavra sobre a pureza, o dia em que seus corações foram desafiados a ir além da obediência externa. A partir deste dia, tudo vai mudar. E então veio a promessa, tão aguardada, a resposta à pergunta silenciosa que todos carregavam em seus corações. Ainda há semente no depósito? A resposta era óbvia. Não, os depósitos estavam vazios. E a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não deram seus frutos? A resposta era a mesma. As árvores estavam sem produzir, a terra ainda sob o peso da maldição. Eles não tinham nada. Estavam no ponto mais baixo, sem reservas, sem colheita à vista. E foi exatamente nesse ponto de total dependência e vulnerabilidade que Deus fez a sua promessa. Mas a partir deste dia eu os abençoarei. Não eu os abençoarei quando o templo estiver pronto. Não eu os abençoarei quando vocês se tornarem perfeitos. Mas, a partir de hoje, a bênção de Deus não era um pagamento por um trabalho concluído. Era uma resposta de graça a um coração que começava a se voltar para Ele, em obediência e pureza. A promessa era uma prova real da fidelidade de Deus. Ele os estava convidando a observar. Observem a terra, ele estava dizendo. Observem suas plantações a partir de agora. Vocês verão a minha bênção fluir de uma forma que não viam há anos. A chuva virá no tempo certo. A semente que vocês plantarem irá germinar e se multiplicar. As árvores que estavam secas darão frutos abundantes. Eu vou reverter a maldição. E vocês saberão que não é por causa de suas próprias forças, pois vocês não têm nada. Vocês saberão que é a minha mão, respondendo à sua fé. Essa promessa deve ter sido como água para almas sedentas. Ela removeu a mentalidade de troca e a substituiu por uma dinâmica de graça. Eles não estavam trabalhando para ganhar a bênção. Estavam trabalhando porque já haviam recebido a promessa da bênção. A bênção de Deus não era o objetivo final do trabalho. Era o combustível para o trabalho. Armados com essa certeza, eles poderiam perseverar através de qualquer dificuldade. Cada manhã, ao acordar, eles poderiam olhar para o céu, não com medo da seca, mas com a expectativa da chuva prometida. Cada semente que plantassem seria um ato de fé na promessa de Deus. A perseverança deles não seria mais alimentada apenas por um senso de dever, mas pela alegria contagiante de uma parceria com um Deus que promete e cumpre. No mesmo dia, o 24º dia do 9º mês, um dia que se tornaria um dos mais importantes na história do retorno, a palavra do Senhor veio a Ageu uma quarta e última vez. Esta mensagem final não foi para o povo nem para os sacerdotes, mas uma palavra íntima e pessoal para o líder, Zorobabel. Era a conclusão de todo o ministério profético de Ageu, a peça final que unia o trabalho humilde em Jerusalém ao plano soberano de Deus para as nações e para a eternidade. Deus começou repetindo a promessa que havia feito ao povo, mas agora com um foco mais nítido. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer o céu e a terra. Ele reafirmou que a história estava em suas mãos, que os impérios que pareciam tão poderosos eram apenas peças em seu tabuleiro. E derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. E derrubarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. A imagem era de um caos político e militar completo. Deus derrubaria os tronos, destruiria os exércitos, os poderosos carros de guerra, o símbolo do poder militar persa, seriam virados. Os impérios se consumiriam em guerras internas. Em meio a todo esse colapso global, em meio ao tremor das nações, o que aconteceria com o pequeno e vulnerável grupo em Judá? O que aconteceria com seu líder, Zorobabel? A promessa que se seguiu foi uma das mais extraordinárias e pessoais feitas a qualquer pessoa no Antigo Testamento. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomarei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Cada palavra nesta promessa era carregada de um significado profundo. Primeiro, Deus o chama de servo meu, o mesmo título dado a Abraão, a Moisés e a Davi. Era uma elevação de status, uma afirmação de seu lugar na linhagem dos heróis da fé. Em seguida, a imagem do anel de selar. Um anel de selar, ou sinete, era o instrumento mais pessoal e poderoso de um rei. Era usado para imprimir a marca do rei em documentos, dando-lhes a autoridade inquestionável do trono. O anel era um símbolo de identidade,
de autoridade, de intimidade e de valor. Era guardado com o máximo cuidado, sempre na presença do rei. A promessa era ainda mais impressionante quando se lembrava da maldição dita por Jeremias contra o avô de Zorobabel, o rei Joaquim. Deus havia dito de Joaquim: ainda que Joaquim fosse o anel de selo da minha mão direita, eu o arrancaria dali. A linhagem real de Davi havia sido metaforicamente arrancada da mão de Deus e jogada fora. Mas agora, Deus estava dizendo a Zorobabel: eu estou revertendo a maldição. Eu estou pegando a sua linhagem, que foi descartada, e a estou colocando de volta na minha mão como meu anel de selar, precioso e cheio de autoridade. Esta promessa era, em seu sentido mais profundo, sobre o Messias. Zorobabel, como descendente de Davi, era um elo vital na corrente que levaria ao Messias. Ao torná-lo seu anel de selar, Deus estava afirmando que, através de sua linhagem, a autoridade e a identidade do próprio Deus seriam reveladas ao mundo. Zorobabel era um tipo, uma prévia do verdadeiro servo e escolhido, Jesus Cristo, que seria o selo perfeito da imagem de Deus, carregando toda a sua autoridade. A promessa era uma garantia pessoal para Zorobabel. Em meio ao caos mundial, enquanto os tronos dos outros povos são derrubados, o seu trono, o trono de Davi, será preservado e exaltado em mim. Seu trabalho humilde de reconstruir este templo físico é parte fundamental do meu plano de estabelecer um reino eterno através de sua descendência. Essa mensagem pessoal a Zorobabel foi o encorajamento final e definitivo. Ele não era apenas um governador de província a serviço de um rei persa. Ele era o servo escolhido de Deus, o anel de selar na mão do Senhor dos Exércitos, o guardião da promessa messiânica. Com essa identidade e esse chamado, como ele poderia fraquejar? Como ele poderia ser intimidado pelas ameaças dos homens ou pelo desânimo de seu próprio povo? Sua perseverança não era mais apenas uma questão de dever, mas de destino. Ele estava no centro do plano de Deus para a história. E assim, a obra continuou. Alimentada pela promessa da bênção de Deus sobre a terra e fortalecida pela promessa da exaltação da linhagem de Davi, a pequena comunidade de Judá perseverou. Eles haviam sido chamados a pensar sobre seus caminhos, a purificar seus corações e a fixar seus olhos na glória futura. Eles haviam obedecido. E agora, com a palavra final de Deus ecoando em seus ouvidos, eles continuaram a construir, não mais como um povo de ruínas, mas como construtores de esperança, preparando o caminho para o desejado de todas as nações, a verdadeira glória que em breve encheria a sua casa. O eco da última palavra profética de Ageu não se perdeu com o vento que soprava sobre as colinas da Judéia. Pelo contrário, permaneceu sobre o povo como uma cobertura de propósito, misturando-se à própria massa que unia as pedras do templo. A história da reconstrução, a partir daquele ponto, deixou de ser apenas a história de um edifício e tornou-se o registro de uma transformação. O profeta Ageu, cuja aparição foi tão repentina e cujo trabalho foi tão breve, desaparece das páginas da história com a mesma rapidez com que surgiu. O livro que leva seu nome contém apenas 38 versículos, uma pequena coleção de 4 mensagens entregues ao longo de apenas 4 meses. Ele não deixou para trás uma longa carreira de milagres ou um livro de ensinamentos complexos. Ele simplesmente entregou a palavra de Deus para um momento específico, a um povo específico, com um problema específico. E, no entanto, a curta duração de seu ministério é o oposto do tamanho de seu impacto. O legado de Ageu não está na quantidade de suas palavras, mas no poder que elas tiveram para iniciar uma mudança. Ele foi a faísca que acendeu novamente uma nação. A obra do templo, que havia sido interrompida por 16 anos de desinteresse e medo, foi retomada com uma força que surpreendeu seus inimigos. A promessa de bênção de Deus começou a se manifestar de forma visível. As chuvas, retidas por tanto tempo, começaram a cair, amolecendo a terra ressecada. As sementes, antes destinadas a murchar no solo, brotaram com uma vida renovada. As videiras e figueiras, antes sem frutos, começaram a mostrar os primeiros sinais de vida, prometendo uma colheita futura. A reversão da maldição era a prova diária e concreta de que Deus estava com eles, honrando sua palavra. Essa evidência da bênção de Deus tornou-se o combustível da perseverança do povo. Eles não estavam mais trabalhando em um vazio de esperança, um ambiente de... O trabalho era duro, mas não era mais sem resultado. Cada dia de esforço era um passo para longe da esterilidade do passado e em direção à plenitude do futuro prometido. Enquanto trabalhavam, outra voz profética se juntou à de Ageu, a do jovem Zacarias. Se Ageu era o arquiteto prático da renovação, chamando o povo à ação imediata com lógica e repreensão, Zacarias era o poeta visionário, pintando quadros surreais e místicos do futuro glorioso de Jerusalém. As duas profecias se completavam perfeitamente. Ageu disse: trabalhem, porque Deus está com vocês. Zacarias disse: trabalhem,
e deixem-me mostrar-lhes a glória para a qual vocês estão trabalhando. As visões noturnas de Zacarias, de cavalos patrulhando a terra, de um candelabro de ouro alimentado por oliveiras, de uma Jerusalém sem muros, protegida pelo próprio Deus como um muro de fogo, deram cor e profundidade às promessas mais diretas de Ageu. Juntos, os dois profetas formaram uma dupla poderosa que sustentou o povo durante os anos de reconstrução que se seguiram. Os desafios não desapareceram. Os inimigos de Judá, vendo que a obra avançava apesar de suas ameaças, tentaram uma nova estratégia. Um oficial persa chamado Tatenai, governador da província, chegou a Jerusalém com sua equipe para investigar. A situação era tensa. Ele confrontou os líderes judeus com uma pergunta direta e perigosa. Quem lhes deu ordem para reconstruir esta casa? Era o momento da verdade. Zorobabel e Josué, que antes poderiam ter recuado com medo, agora estavam firmes, fortalecidos pela promessa de que Deus era seu anel de céu. Eles não mentiram, nem tentaram esconder o que estava. Com coragem, eles contaram toda a história, que eram servos do Deus do céu e da terra, e que estavam reconstruindo a casa que um grande rei de Israel havia edificado, e que Ciro, o grande rei da Pérsia, lhes havia dado permissão para fazê-lo. Eles se basearam na legalidade do decreto original de Ciro. Tatenai, um funcionário justo, em vez de interromper a obra pela força, enviou uma carta ao rei Dário, relatando os fatos e pedindo que se fizesse uma busca nos arquivos reais da Babilônia para confirmar a história dos judeus. Foi um ato de fé tremendo por parte dos líderes. Eles continuaram a construir, enquanto a decisão estava pendente, confiando que o Deus que abala o céu e a terra também poderia guiar a mão de um rei que não cria nele. E a mão de Deus agiu. A busca foi feita, e não na Babilônia, mas em Ecbátana, a capital de Verão. Um rolo foi encontrado. Nele estava o registro do decreto de Ciro, exatamente como os judeus haviam dito. A resposta do rei Dário foi um milagre político. Ele não apenas confirmou o decreto de Ciro, mas foi além. Emitiu um novo decreto, ordenando a Tatenai e aos outros oficiais que não apenas deixassem os judeus em paz, mas que os ajudassem. Ordenou que o custo da obra fosse pago integralmente com os impostos reais da província e que lhes fossem fornecidos diariamente todos os animais e suprimentos necessários para os sacrifícios no templo. E, para encerrar a questão, Dário acrescentou uma ameaça terrível. Qualquer um que alterasse seu decreto teria uma viga arrancada de sua própria casa, seria empalado nela, e sua casa seria transformada em um monte de entulho. O Deus que havia prometido abalar os reinos estava, de fato, derrubando os tronos. Os inimigos que tentaram impedir a obra foram forçados a financiá-la. A oposição que visava destruir o povo de Deus tornou-se um instrumento de sua provisão. Com a proteção e o financiamento do império, a obra acelerou. E assim, 4 anos depois que a voz de Ageu ecoou pela primeira vez, no 6º ano do reinado de Dário, o templo foi concluído. 20 anos depois de terem retornado do exílio, a casa de Deus estava de pé mais uma vez no coração de Jerusalém. A dedicação foi um dia de alegria imensa, embora talvez mais simples do que a festa dos dias de Salomão. Sacrifícios foram oferecidos, a Páscoa foi celebrada e o povo se alegrou, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria, Pérsia, a favor deles, para fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus. O templo de Zorobabel, nascido da repreensão de Ageu, erguido pela fé de um pequeno grupo e concluído pelo decreto de um rei pagão, tornou-se o centro da vida judaica por quase 500 anos. Ele testemunhou as reformas de Neemias e Esdras. Sobreviveu à profanação por um rei inimigo e à purificação pelos macabeus. Foi grandiosamente expandido e embelezado por Herodes, o Grande, tornando-se uma das maravilhas do mundo antigo. E o mais importante de tudo, cumpriu a profecia de Ageu. A glória daquela última casa foi de fato maior do que a da primeira, pois em seus átrios caminhou e em seus pátios ensinou Jesus de Nazaré, o desejado de todas as nações, a glória de Deus manifestada em carne. A promessa de Ageu foi cumprida exatamente. O legado espiritual de Ageu, no entanto, vai muito além da construção física daquele templo. Suas palavras, preservadas em seu pequeno livro, tornaram-se um espelho para a alma do povo de Deus em todas as gerações. Elas carregam lições que são tão importantes hoje, em um mundo de prédios altos e tecnologia digital, quanto eram em uma pequena província persa há 2.500 anos. A primeira e mais forte lição de Ageu é sobre o problema das prioridades invertidas. Sua pergunta inicial: será que é tempo de vocês morarem em suas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Ecoa, através dos séculos, como um desafio constante. Ela nos força a enfrentar a tendência humana de buscar nosso próprio conforto, nossa própria segurança, nosso próprio reino, enquanto a causa de Deus no mundo é deixada de lado. A casa de Deus hoje pode não ser um edifício de pedra em Jerusalém, mas é sua igreja, seu reino se manifestando na terra. É a missão de levar esperança aos desesperados,
justiça aos oprimidos, amor aos quebrantados. E a pergunta de Ageu ainda nos confronta. Estamos correndo, ofegantes e ocupados, para construir nossas próprias casas bem acabadas, nossas carreiras, nossas finanças, nosso lazer, nossa reputação, enquanto a grande causa de Cristo permanece em ruínas em tantas partes de nosso mundo e, às vezes, em nossos próprios corações? Ageu nos ensina que a bênção de Deus flui quando suas prioridades se tornam nossas prioridades. Ele nos adverte que uma vida centrada no eu, mesmo que pareça religiosa por fora, inevitavelmente leva a um saco furado, a uma existência de esforço sem resultado e de insatisfação profunda. A segunda grande lição é sobre o controle de Deus sobre a história e a política. O povo de Judá estava paralisado pelo medo de um império pagão. Ageu lhes lembrou que eles serviam ao Senhor dos Exércitos, o Deus que abala o céu e derruba os tronos. Ele nos ensina a não sermos intimidados pelas grandes potências de nossa época, sejam elas governos hostis, tendências culturais dominantes ou crises econômicas globais. Nossa esperança não está na estabilidade dos reinos humanos, mas na promessa de que Deus está no controle, trabalhando em seu plano soberano para redimir a história. Ageu nos chama a viver com uma perspectiva profética, a entender que os eventos atuais, por mais caóticos que pareçam, são parte do tremor que precede a manifestação final do reino de Cristo. Ele nos encoraja a agir com fé e coragem, não porque ignoramos os riscos, mas porque conhecemos o Rei que reina acima de todos os. A terceira lição, e talvez a mais encorajadora, é sobre o poder de Deus para transformar a insignificância em glória. O povo estava desanimado porque seu trabalho parecia como nada em comparação com o passado. Ageu lhes trouxe a promessa de que Deus mediria seu trabalho não por seu tamanho, mas por sua fé, e que ele o encheria com uma glória maior. Esta é uma mensagem de esperança para todos que se sentem pequenos, inadequados ou cujo trabalho parece humilde e sem importância aos olhos do mundo. Ageu nos assegura que Deus tem prazer em usar o que é fraco e desprezado para realizar seus propósitos mais gloriosos. Ele nos liberta da tirania da comparação, seja com o passado ou com os outros. Ele nos chama a sermos fiéis no pouco que é Ele quem não vem de nós. A quarta lição vital é sobre a relação entre a obediência externa e a pureza interna. Ageu advertiu o povo de que a impureza era contagiosa e que contaminaria sua obra sagrada. Ele nos lembra que Deus não está interessado em ativismo religioso vazio. Nossas ações para Deus devem vir de um coração que é dedicado a Deus. Não podemos dividir nossa vida em partes, dedicando uma a Deus e vivendo o resto como bem entendemos. A santidade deve estar em tudo. Ageu nos chama a um constante autoexame, a perguntar aos sacerdotes de nossa consciência se estamos permitindo que a impureza do mundo contamine nosso serviço a Deus. Ele nos convida a entender que a verdadeira reconstrução começa de dentro para fora. A voz de Ageu, portanto, não é uma relíquia do passado. É uma voz viva, uma voz que ainda inspira esperança e fé nos tempos modernos. Em um mundo frequentemente dominado pela descrença e pelo desespero, a história de Ageu é um testemunho forte do poder de uma única voz, cheia do Espírito de Deus, para despertar uma geração do desinteresse. Ele nos mostra que a renovação não começa com um movimento de massa, mas com pessoas que ousam falar a verdade, que ousam de volta. Em uma cultura que celebra a autorrealização e o conforto pessoal, Ageu é um contraponto desconfortável, nos lembrando de que fomos criados para algo maior do que nossas casas bem acabadas. Ele nos chama para a grande aventura de co-construir o reino de Deus, prometendo que, embora o trabalho seja árduo, a presença do Mestre Construtor está conosco a cada passo. E para aqueles que se sentem esmagados pelo peso de um passado glorioso que parece inalcançável, ou pela pequenez de seus recursos no presente, a promessa de Ageu soa com uma doçura incomparável. A glória desta última casa será maior. Deus não está olhando para trás. Ele está sempre se movendo para frente, em direção a uma glória cada vez maior. O melhor ainda está por vir. A manifestação final de sua glória em Cristo excede em muito qualquer glória do passado. Ele nos convida a deixar de lado o lamento pelo que foi perdido e a abraçar com alegria o privilégio de construir o futuro que ele prometeu. A história de Ageu começa com um povo cercado por ruínas, tanto externas quanto internas. Eles estavam paralisados pelo medo, seduzidos pelo conforto e cegos por suas próprias desculpas. Sua fé estava em ruínas, sua esperança era uma memória distante. Mas no meio dessa desolação, uma palavra veio do céu. Uma palavra que era ao mesmo tempo um martelo, quebrando sua acomodação, e um remédio, curando seu desespero. Era uma palavra que os chamava a pensar, a se arrepender, a se levantar e a construir. E na obediência a essa palavra, eles não apenas reconstruíram um templo de pedra, eles reconstruíram sua própria alma, eles redescobriram seu propósito, reacenderam sua esperança e se reconectaram com a presença de seu Deus.
A jornada deles nos lembra que não importa quão desoladoras sejam as ruínas ao nosso redor ou dentro de nós, a voz de Deus ainda tem o poder de nos chamar para fora dos escombros. Ele ainda nos convida a pegar as ferramentas da fé e da obediência e a começar o trabalho de reconstrução, prometendo que Ele está conosco, que sua bênção nos seguirá e que a glória que Ele tem reservada para o futuro superará em muito qualquer coisa. A história inspiradora de Ageu, o profeta da esperança, não é apenas sobre o passado. É uma profecia para o nosso presente e uma promessa para o nosso futuro, nos assegurando que, mesmo em meio às ruínas, Deus está sempre pronto para construir algo novo, algo belo, algo eterno.